Fala, galera! Aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje, aí dando continuidade ao ensino de História do Brasil, é a formação do território nacional, né? A formação do território brasileiro, ou como alguns livros colocam, a expansão Bandeirantes. E logo de cara aí falando também sobre a pecuária no Brasil, né? Para que você entenda muito bem aí como que se deu a configuração atual do território brasileiro, é importante você se lembrar de algumas outras aulas, né? E montei um esquema aqui para você. É importante você se lembrar que aconteceu a União Ibérica. Para você que não se lembra o que foi a União Ibérica, eu tenho uma aula aí falando sobre as invasões estrangeiras e falo da Holanda, né? Sobre a invasão holandesa e falo por que aconteceram as invasões holandesas, que foi devido à União Ibérica, né? Então, o que foi a União Ibérica? Foi a união de Portugal e Espanha sob domínio, sobre o controle da Espanha. O rei português não deixou herdeiros e um parente distante dele, era o rei Filipe II da Espanha, ele unificou, né, os países ibéricos, Portugal e Espanha, daí o termo União Ibérica. Então, a União Ibérica ela acabou por invalidar o Tratado de Tordesilhas, né? E vai rolar uma mistura só ali a parte que era dos portugueses. Os portugueses vão ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, vai ficar uma confusão só. Então é isso que nós vamos ver como que se deu a resolução desse problema, né? Mas o que você tem que entender é o seguinte sobre essa União Ibérica. Portugal, em um determinado momento, ele vai tentar se separar da Espanha e vai pedir ajuda da Inglaterra, né? O que vai acontecer aí é a Guerra de Restauração. Portugal vai conseguir se separar da Espanha com a ajuda da Inglaterra e a Inglaterra vai impor para Portugal, vai empurrar para Portugal um tratado chamado de Tratado de Mitchell, ou Tratado de Panos e Vinhos, do qual Portugal iria vender vinho para a Inglaterra e a Inglaterra iria vender tecidos para Portugal. Ou seja, a Inglaterra ali no início da Revolução Industrial, né, no processo da Revolução Industrial, vai vender muito mais tecidos para Portugal, e Portugal vai vender pouco vinho. Se Portugal mais compra do que vende, ele vai passar por um déficit, né, e vai ficar devendo à Inglaterra. Então, esse tratado aí de panos e vinhos, o tratado de Mitchell, gerou uma dependência econômica da Inglaterra, né? Arruinou com a economia portuguesa, porque muitas manufaturas, né, ali da indústria têxtil de Portugal, elas vão falir. E é no contexto da descoberta do ouro que muita gente vem para o Brasil em busca de uma vida nova. Então, já expliquei como que se deu o fim da União Ibérica, né? Aí, só que eu também já te falei que a União Ibérica invalidou o Tratado de Tordesilhas. Aí fica a pergunta. Sim, professor, como que ficaria o território americano uma vez que o Tratado de Tordesilhas perdeu a sua validade? Né? Aí entra o esquema do utis posseditis, que é o direito de posse. Né? Quem já estiver ocupando tal área, lá será sua. Aonde nós tivermos gente falando português, qualquer vilarejo falando português, é território de Portugal. Né? Onde tiver gente falando espanhol, lá pertencerá à Espanha. Então, a formação territorial do Brasil se deu nesse contexto do fim da União Ibérica, né? O Tratado de Tordesilhas não valia mais e o que ficou foi o direito de posse. Então, nós temos aqui a formação do território brasileiro. Como? O governo português ele vai financiar as entradas nesse território para fundar vilarejos, né, com o intuito de aumentar a sua colônia, mas também nós temos a iniciativa privada aqui, que no caso são os bandeirantes, né? Vamos ver aqui. Principalmente ali da capitania de São Vicente, que está falida, porque quando os holandeses foram expulsos, eles foram lá para a América Central, na região das Antilhas, plantar cana-de-açúcar. Então provocou concorrência, né, levando ao declínio da economia açucareira. São Vicente, que deu origem ao atual estado de São Paulo, faliu.
faliu. Cana-de-açúcar não era mais suficiente. E eles vão montar grupos de expedições com o intuito de descobrir metais preciosos. Uma nova fonte de riqueza, pois a cana-de-açúcar não estava sendo suficiente para bancar. Né? Com a expulsão dos holandeses, quebrou a economia açucareira. Aí nós temos o processo de desenraizamento do litoral. Né? Nós temos um processo de interiorização. Se você ver aqui no mapa, olha aqui as fronteiras se formando, né? Porque quando eles iam em busca de metais preciosos, eles foram fundando vilarejos, falando português. Então lá seria de Portugal, né? Como que se dão esses ciclos? Aí, Bandeirantes. Presta bem atenção. Nós temos o ciclo do ouro. Isso aqui é uma outra aula que estarei gravando para vocês sobre a mineração no Brasil, né? Então eles vão adentrar no território em busca de metais preciosos, vão encontrar ouro, que é o famoso ouro de aluvião, a água batia nas encostas, caía a terra e a pepita de ouro caía junto. Né? O ouro iria desprendendo do leito dos rios. E depois vão extrair de forma sistemática o ouro, né? É a famosa lavra. Vão trazer todo o maquinário, vão pressurizar a água, vão colocar redes nos rios para poder pegar lá a pepita de ouro que cai no rio, vão adentrar nas minas, né? Isso aí estarei gravando uma outra aula falando somente sobre a mineração, o ouro. Também nós temos a bandeira de apresamento, se eu não me engano, que foi um período em que eles vão adentrar o território em busca do índio. Por quê? Porque durante as invasões holandesas, por um breve período, eles cortaram o fluxo do escravo africano, então correram atrás do índio. Só que o índio estava onde? Aonde que tinha bastante índio aglomerado, né? Nos núcleos jesuítas. Então os bandeirantes atacavam os núcleos da ordem religiosa conhecida como jesuítas para obter a mão de obra escrava. Então essa brincadeira eles foram entrando e fundando vilas. Também nós temos o sertanismo de contrato. Sertão significa interior, né? Sertanismo de contrato. Alguém te contratava para você adentrar no território. Que nós temos o ciclo das monções. Alguém contratava navios barcos para levar ali nos rios suprimentos para realizar atividades comerciais com esses povoados que iam surgindo. Juntamente com isso, eu tenho ali a cabeça de gado, né? Que está crescendo, e o proprietário dessa cabeça de gado, ele vai fazer assim, ele vai contratar um peão para conduzir o rebanho, a tropa de gado, daí que vem o nome tropeiro, né? E nessa brincadeira de levar o gado para pastar às margens do Rio São Francisco, eles foram fundando vilarejos e ocupando o território brasileiro, né? Olha o processo de interiorização. Já caiu no Enem falando sobre o feijão tropeiro, né? Dentro desse contexto aí que já virou algo cultural do Brasil, né? Ali da região do Nordeste, foi dentro desse contexto de expansão territorial. Vamos lá. Vamos falar aqui da atividade pastoril, né? Já que falamos de tropas de gado. Professor, quem foi que iniciou a atividade pastoril aqui no Brasil? Foram os padres jesuítas, né? O Papa Francisco ele é dessa ordem aí dos jesuítas. Então vamos entender qual o papel das ordens religiosas, principalmente aqui dos jesuítas. Eles tinham dois objetivos básicos aqui na colônia. Uma era garantir que o catolicismo na América, uma vez que nós estávamos aí no contexto da Reforma Protestante, então para evitar que o protestantismo chegasse na América, as ordens religiosas foram enviadas pelo Papa para garantir o catolicismo. Né? Uma outra coisa também, para garantir a colonização, eles iriam pacificar o índio. Como? Tudo isso catequizando, né? Eles chegavam nas aldeias de índio, nas tribos, e por meio de teatros, espécies teatrais, eles catequizavam o índio, evangelizavam, o índio se convertia ao cristianismo, ao catolicismo, e eles eram levados para os aldeamentos, né, o famoso descimentos. Eles desciam das suas tribos para os aldeamentos jesuítas. Pois bem, essa missão aí de catequizar o índio, ela não era de graça, e o Papa não dava dinheiro.
né? Então eles trouxeram o gado para financiar a missão, para bancar a missão. E como que eles tiravam alguma renda? Como que eles se sustentavam? Servia para atração de transporte, né? Puxar carroça. E a partir de 1750 eles vão utilizar a carne aqui, o charqueamento, né? Então, lá no sul do Brasil, nós temos bastante jesuítas que estão utilizando a cabeça de gado para se sustentar. E numa outra aula, estarei gravando sobre Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas, porque os jesuítas no norte estão extraindo drogas do sertão, no sul estão ganhando muita grana com cabeça de gado, não estão pagando os impostos, estão controlando a mão de obra indígena, isso vai dar confusão. Né? Então eles serão expulsos e os gados ficarão à solta. A população vai correr para o sul para ocupar, para pegar essas cabeças de gado, né? Para se apossar. E é nesse contexto da corrida pelas cabeças de gado que vão se formar lá no sul, Laguna, Paranaguá, Sete Povos das Missões e a Colônia de Sacramento, né? No atual Uruguai. E vão povoar. Se tem povoado falando português, lá pertence a Portugal, né? Certo? E no Nordeste, olha, eu mostrei no Sul, né, como foi que se deu a ocupação do território, e no Nordeste. Eu tenho a pecuária também. Inicialmente eu tenho o dono do engenho e dono de algumas cabeças de gado. Tudo no mesmo local. O gado vai se multiplicar e eu tenho o mesmo dono do engenho, dono de uma tropa de gado. Ele vai contratar, isso bem aqui, olha, cadê? Ele vai contratar aqui o sertanismo de contrato, o tropeiro, né? Tropeirismo. O cara que vai conduzir a cabeça de gado porque não tem espaço no engenho. Então ele vai ficar às margens do Rio São Francisco direto, vai para um lado, vai para o outro, e nisso vão formando vilarejos, vão ocupando o território. Né? E a terceira fase é quando o açúcar não está mais realmente dando muita grana, eles vão... Muita gente vai largar a atividade açucareira e vai se profissionalizar, vai se especializar na atividade pastoril, né? Olha só aí o Nordeste sendo ocupado graças à pecuária, o Sul também, né? A União Ibérica, eu tenho uma aula sobre as invasões estrangeiras, você pode assistir, procure aqui no meu canal. Então, não estarei falando disso, mas eu gostaria de falar agora sobre o Norte. O Norte é chamado de Maranhão. A região do Maranhão era dividida em Maranhão e o Vale Amazônico. Olha aqui no mapa, né? Então, o Vale Amazônico, essa expansão, ela se deu graças à extração de drogas do sertão. Eu tenho as ordens religiosas, olha aqui, os franciscanos, mercedários, né, os carmelitas, e os jesuítas, que estavam em maior número. Então, eles vão adentrar, eles vão passar pelo Tratado de Tordesilhas, que já não vale mais, graças à União Ibérica, né? E vão formando aldeamentos. Tudo isso em busca das drogas do sertão. Elas são chamadas de drogas do sertão devido a serem utilizados nas drogarias, né? Nas farmácias lá na Europa. O índio tinha um papel de catalogador, era um índio que dizia para que servia aquilo, né? E os padres jesuítas anotavam, desenhava a planta, colocava a planta e mandava lá para as farmácias, né? As drogarias. Então, nisso foi se povoando, ocupando o território, né? E, professor, por que os espanhóis não fizeram briga? Porque para eles pouco interessava as drogas do sertão. Eles vão fazer briga lá no extremo sul, na região do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Né? E na região do Maranhão, essa região vai se desenvolver também com a extração de drogas do sertão, mas não em grande escala. Né? Aqui eu tenho, se não me engano, a plantação de algodão, e eles vão instalar as companhias de comércio. A companhia de comércio, ela representa o mercantilismo. As companhias de comércio representam o controle metropolitano. Por quê? Você só pode vender para as companhias de comércio. Você só pode comprar de fora se for da companhia de comércio. A companhia de comércio controla
o local, né? Nós teremos várias companhias de comércio do Maranhão, depois do Grão-Pará em Maranhão, depois de Pernambuco, lá em Bahia, em tudo que era canto do Brasil, a metrópole criou as companhias de comércio. Pois bem, só indo no extremo do extremo do extremo sul. Nós temos olha aqui no mapa, nós temos uma região litigiosa, né? Uma região que nós temos conflitos judiciais, disputas, porque que a Espanha ela se preocupou com essa área devido à atividade pastoril que estava dando bastante lucro. Também aqui na região do Uruguai, nós temos o Mar da Plata, né? Servia para escoar para o Atlântico. Então quem controlasse o Uruguai estaria controlando ali a saída para o Atlântico. Né? Isso vai gerar até muito mais à frente a Guerra do Paraguai. Né? Então, foram assinados vários tratados. Primeiramente, o Tratado de Madrid, que anulou o Tratado de Tordesilhas e veio o Tratado de Posse, né? Utis Possedes. Depois, em 1770, a Espanha vai pular com o pezão lá e vai dizer: não, o Rio Grande do Sul e o Uruguai pertencem ao meu reino, pronto e acabou-se. Né? E Portugal não vai aceitar, Portugal vai pedir ajuda da igreja e vão assinar o Tratado de Barbajós em 1801, que definiu o tratado, que definiu o Uruguai como sendo da Espanha e o Rio Grande do Sul de Portugal. Né? Só lembrando que estava o contrário. O Rio Grande do Sul era da Espanha e o Uruguai de Portugal. Aí, com o Tratado de Barbajós, eles reorganizaram tudo isso. Né? O último território a ser incorporado à parte do Brasil foi o território do Acre, com o Tratado de Petrópolis, em Brasil República, que é uma outra aula mais à frente, né? Então, galera, é isso. Um grande abraço, bons estudos, né? Aí para o Enem. Como dizia o poeta, beijo, abraço, fui, dá uma curtida aí, tá?